E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo, eu sou o Fábio. E galera, é o seguinte, o tema do vídeo de hoje... Bom, alguns dias atrás eu postei aqui no canal um título intitulado assim: o 2025 do Corinthians promete, né? E eu trouxe nesse vídeo os campeonatos que o Corinthians vai disputar esse ano, né? O Paulistão, Libertadores, Brasileirão e Copa do Brasil, né? Mostrei o calendário desses campeonatos, certo? Mostrei também os jogos que o Corinthians vai ter na primeira fase do Paulistão, na Libertadores, enfim, né? Mas nesse vídeo aqui, eu quero passar para vocês a minha perspectiva em relação ao ano de 2025 do Corinthians. O que pode ser esse ano, na minha opinião, tá? E ao contrário dos últimos anos, eu tô com uma expectativa bem alta em relação ao ano, a temporada do Corinthians, né? Eu confesso pra vocês que eu não tava numa perspectiva tão boa desde 2015. Sim, há 10 anos atrás. Porque tinha terminado bem o Brasileirão 2014, aí o Mano Menezes sai e o Tite assume em 2015, né? É o primeiro ano da gestão do Roberto de Andrade, lá em 2015, né? E o time termina 2014 jogando bem, certo? Com Jadson, Renato Augusto, Guerreiro, Elias, cara, todo mundo jogando bola, né? E inicia com o Tite ali, eu tinha uma alta expectativa naquele ano, né? E termina campeão brasileiro. Mas, assim, depois, as temporadas que se seguiram, né? Teve desmanche, teve muitos técnicos começando aí uma temporada, técnicos que eu tinha um pé atrás, como Silvinho, Fernando Lázaro, Mancini, enfim. A cada temporada era muitas dúvidas que eu tinha em relação ao Corinthians. Até 2017, quando foi campeão paulista e brasileiro, eu não tinha muita perspectiva em cima do Fábio Carille naquele ano, né? Tanto que me surpreendeu e muito o título paulista e brasileiro, da forma que foi, o primeiro turno invicto, né? Mas assim, 10 anos depois, eu volto a ter uma expectativa boa em relação ao Corinthians, porque dessa vez não tem desmanche. E isso é bom de vez em quando, né? O time termina o ano jogando bem e não tem desmanche, pelo menos até agora. Eu tô gravando esse vídeo no dia 7 de janeiro, tá? 7 de janeiro que eu tô gravando esse vídeo. E o time não foi desmanchado até agora, né? Então, não teve desmanche. O time termina a temporada anterior, termina o ano anterior jogando bem, certo? É o segundo ano de mandato do Augusto Melo, certo? Então, pelo elenco que temos, pelo trabalho do Ramon Dias no final da última temporada, coisa e tal, eu começo o ano numa grande perspectiva, né? E eu vou começar falando do Paulistão, né, que é o primeiro campeonato que o Corinthians disputa aí, né? Eu tô com uma arte aqui do meu timão, né, que mostra os jogos da primeira fase, né? Eu vou até ampliar aqui pra gente ver melhor. E tá aí, os jogos da primeira fase do Corinthians no Paulistão 2025, tá? E assim, estreamos contra o Bragantino fora de casa e o último jogo é o Guarani em casa, tá? O Paulistão começa dia 15, mas o nosso primeiro jogo é dia 16, uma quinta-feira, Bragantino e Corinthians, às 7h30 lá em Bragança, né? E assim, gente, eu tô vendo algumas opiniões de torcedores aí, dizendo que o Corinthians talvez deva começar o Paulistão, pelo menos nos jogos de janeiro, né? Começar o Paulistão com o time reserva, né? Pra fazer uma pré-temporada, né? Uma pré-temporada decente com o time titular, certo? E, assim, eu discordo muito disso, tá? De começar o Paulistão, os primeiros jogos, só com os reservas. E por que que eu discordo? Primeiro, pensando em pré-libertadores, né? Vamos começar só com os reservas, vamos dar ritmo de jogo só para os reservas, e aí? Quem é que vai jogar pré-libertadores? São os reservas? Não, são os titulares, né? Então os titulares vão precisar de ritmo de jogo, certo? Ah, Fábio, mas vai colocar só os titulares então? Pode ser que eles se lesionem, porque é muito jogo um em cima do outro, né? O calendário do Paulistão, a primeira fase é muito apertado, né?
O que eu acho é o seguinte, não tem que iniciar só com os titulares, não tem que iniciar só com os reservas. Na minha opinião, o ideal mesmo, é mesclar o time. É rodar o elenco inteiro na primeira fase do Paulista, sabe? Pega um determinado jogador e ele joga um jogo sim, um jogo não, sabe? Por exemplo, pega o André Ramalho. Ele inicia o Paulistão, a primeira rodada contra o Bragantino, o Ramalho joga de titular, por exemplo. Aí na segunda contra o Velo Clube, em casa, ele é poupado. E volta na terceira contra o Água Santa, certo? Aí pega outro jogador, o Yuri Alberto, por exemplo. O Yuri não joga a primeira rodada, não joga, e estreia na segunda contra o Velo Clube em casa, certo? Aí estreando contra o Velo Clube, na terceira, contra o Água Santa, ele não joga, só volta na quarta rodada contra o São Paulo, no clássico lá no Morumbi, entendeu? Um jogo sim, um jogo não. Eu acho que eu tenho que fazer isso com a maior parte do elenco, rodar esse elenco, sabe? Pra dar ritmo de jogo pra todo mundo, sabe? Principalmente pros titulares, sabe? Se for pegar os clássicos aí, contra São Paulo, Palmeiras e Santos, bota a maior parte do time, bota a maior parte de titulares nesses jogos, certo? Visando eles ter ritmo de jogo legal, pensando na Libertadores. Porque o jogo contra o time venezuelano é no final de fevereiro, certo? Então, eu espero que o Corinthians, com o time titular, já esteja num bom ritmo de jogo para quando chegar a pré-Libertadores, certo? Ah, Fábio, mas tem que ter controle de carga, né? Porque a primeira fase do Paulista é apertado o calendário, concordo. É por isso que eu falei, bota os jogadores, um jogo sim, um jogo não, certo? Então, o que eu acho que deve ser feito é um bom planejamento. Sim, é um bom planejamento entre a comissão técnica, o elenco e a diretoria, sabe? O planejamento do início do ano no Corinthians, do Paulistão, a Libertadores, em relação a tudo isso que eu falei. O controle de carga do elenco, recuperar o ritmo de jogo dos jogadores por causa das férias, certo? Então, o ideal é fazer um bom planejamento, visando fazer uma boa primeira fase de Paulista, para avançar pro mata-mata, né? Para não fazer a mesma merda que fez ano passado, o vexame do ano passado em cair na primeira fase, correto? E chegar na pré-Libertadores num bom ritmo, num bom controle de carga, certo? Um bom controle de carga, e aí o time poder desempenhar o que sabe, né? O que pelo menos a gente espera que esse time desempenhe, certo? Então, na minha opinião é essa, galera. Não só os titulares ou não só os reservas, é mesclar o elenco, rodar o elenco, dar ritmo de jogo para todo mundo, certo? Fazendo controle de carga por causa do calendário apertado e ao mesmo tempo dando ritmo para todo mundo. E nos clássicos, bota a maior parte do time de titulares, certo? Para dar um ritmo maior para os titulares, visando a pré-Libertadores contra o time venezuelano. E também tem o seguinte, você quer começar quer começar o Paulistão só com os reservas? Gente, e se os reservas não derem conta? E aí? E a gente começar a perder ponto besta? Por exemplo, ah, Fábio, mas a gente pega o Velo Clube em casa, Velo Clube é fácil. Será que é fácil mesmo? Será que é fácil? Porque o Velo Clube, assim como outros times do interior, sempre começam a treinar antes. Vocês sabem disso? Então e aí, vamos colocar só os reservas, torcendo, rezando para eles darem conta? Ah, mas é o Velo Clube, vamos subestimar? A gente sabe muito bem, vocês sabem muito bem que o Paulistão é o estadual mais difícil do Brasil. Não tem jogo fácil. Não tem. Vocês sabem disso, o Paulistão é pauleira. Não dá pra achar, vamos pegar o pobre Velo Clube, o pobre Noroeste, bota o sub-20 que a gente ganha. Gente, não é assim. Até porque se for analisar o grupo do Corinthians, olha só. O grupo do Paulista aqui do Corinthians, olha só. O grupo A é o Botafogo, Corinthians, Inter de Limeira e o Mirassol. É praticamente o mesmo grupo do ano passado. Só tira o Bragantino e coloca o Botafogo, né? Mas a Inter de Limeira e o Mirassol estavam ano passado no grupo do Corinthians. E a Inter de Limeira ficou na nossa frente. E aí? Vamos perder ponto
pra grande Inter de Limeira ficar na nossa frente de novo, ou até o Mirassol, porque o Mirassol subiu pra Série A. Fez uma grande Série B, o Mirassol vai vir forte. E aí? Vocês querem arriscar mesmo, colocando só os reservas e perder ponto besta nos primeiros jogos e não tiver como recuperar? E aí? E se não der pra recuperar? Depois. Então é o que eu digo, não adianta só colocar os reservas. Pode perder pontos do Paulista e não vai dar ritmo de jogo para os titulares. Por isso eu não concordo com isso. Como eu falei, o ideal é mesclar e fazer um controle de carga, certo? E dando ritmo para o time para fazer uma boa primeira fase do Paulista, certo? E classificando lá na Libertadores contra o time venezuelano, que é no final de fevereiro, certo? E tem outra coisa, março pode ser um mês do caramba pro Corinthians, março. Pode ser um mês maravilhoso ou um mês desastroso, março. Por quê? Porque em março é a reta final do Paulistão e a fase 3 da pré-Libertadores. Né? Olha só a Libertadores aqui, ó. Estamos... Aqui, ó. Estamos na fase 2 do Paulistão. Estamos na fase 2 da Libertadores. Eu tô confundindo os campeonatos. Estamos na fase 2 da Libertadores. Pegamos o Universidade Central da Venezuela na fase 2. Passando, vai pra fase 3 para pegar ou Barcelona ou El Nacional. Correto? Na fase 3 da Libertadores, certo? E, ao mesmo tempo, a gente vai poder jogar o mata-mata do Paulistão. Então imaginem assim, imaginem em março, a gente é campeão paulista, por exemplo, em março, e passa para a fase de grupos da Libertadores. E no final de março já começa o Brasileirão. Sim, o Brasileirão começa no final de março. Então março pode ser um mês do cacete pra gente. Podemos ser campeão paulista, dependendo aí do que acontecer no mata-mata, coisa e tal, e podendo confirmar a passagem para a fase de grupos da Libertadores. Então, por isso que eu falo, para fazer um bom planejamento nesse início de ano, porque fevereiro e principalmente março podem ser meses assim, decisivos para o Corinthians nessa temporada. Né? Então eu espero muito que a diretoria, a comissão técnica e o elenco estejam fazendo um planejamento decente para esse início de ano. Certo? E a minha perspectiva em relação a isso é, primeiro, Paulistão, né? Vou mostrar aqui os jogos. Olha só, primeira fase do Paulista. A minha perspectiva é alta. Para mim o Corinthians entra no Paulistão brigando pelo título. Ao lado do Palmeiras, talvez o São Paulo. O São Paulo contratou o Oscar aí também. Enfim. Mas o Corinthians, pelo que terminou o ano de 24, mantendo a espinha dorsal do time, mantendo o técnico, coisa e tal, o time entra como favorito, certo? E se jogar o Paulistão, o que mais ou menos vinha jogando na reta final do Brasileirão, cara, vamos entrar favoritos. E se o time adquirir o ritmo de jogo necessário para o mata-mata em março, cara, pode ser que a gente fature esse título sim. E outra, uma coisa muito importante que é o seguinte, eu vejo muita gente ignorar o Paulistão, né? Ignorar o Paulistão. É um campeonato irrelevante o Paulistão. É paulistinha, não vale de nada, não sei o que. Gente, o Paulistão, meu amigo, a gente é o maior campeão desse torneio, sabe? E eu, pelo menos, como eu sou corintiano, eu me sinto muito orgulhoso disso. Me sinto orgulhoso mesmo. Eu não vou lamentar o fato do meu time ser o maior campeão do estadual mais difícil do Brasil. Não vou lamentar. Eu vou ficar orgulhoso. Certo? E eu não acho o Paulistão um torneio irrelevante, que não vale nada, muito pelo contrário. Imagine, por exemplo, o seguinte cenário. O Palmeiras vai entrar nesse Paulistão querendo ser tetra, não vai? Aí imagina o Corinthians, numa final Palmeiras e Corinthians indo lá, ganhando no Palmeiras e evitando que eles sejam tetra. E aí? Irrelevante, não vou comemorar. Você não vai comemorar isso? O Corinthians evitando o Palmeiras de ser tetra paulista? Você não vai comemorar porque o paulista é irrelevante? E pode ser, por exemplo, uma vingança do que aconteceu em 2020.
Porque em 2020 a gente era o tricampeão paulista, chegamos na final podendo ser tetra e o Palmeiras ganhou da gente. Lembram disso? O Corinthians do Thiago Nunes perdendo pro Palmeiras naquela final? Então, do mesmo jeito que o Palmeiras estragou o nosso tetra lá em 2020, podemos estragar o tetra deles esse ano, numa eventual final Corinthians e Palmeiras. E aí, se isso acontecer, Paulistinha é irrelevante pra vocês? Eu vou comemorar pra cacete, velho. Vocês me seguram, mano. Se isso acontece. Ah, Fábio, mas a gente quer saber de Libertadores, Brasileirão, é mais importante. Tudo bem, gente. Mas vocês vão lamentar um título paulista? Estamos 6 anos aí, vai completar 6 anos sem título. Vocês vão lamentar um título paulista se acontecer? Eu não vou, não. Eu não vou. Eu vou comemorar pra cacete, mano. Pra cacete um título paulista. Sabe? Então, é isso. A minha perspectiva pro Paulistão é grande. Pra Libertadores, se o Corinthians, como eu falei, entrar no mesmo ritmo que terminou o Brasileirão, ou perto, né? Porque um mês de férias quebra o ritmo de jogo, enfim. Mas se o time conseguir jogar mais ou menos o que vinha jogando e mostrar isso na Libertadores, cara, pra mim a fase de grupos tá bem encaminhada. Primeiro que pegamos o Universidade Central, que é um time que imagino fraco, pelo menos que eu imagino. O Barcelona, na fase 3, se a gente pegar o Barcelona mesmo, é um time com camisa, jogar em Guayaquil é difícil, mas, enfim, dá perfeitamente pro Corinthians eliminar o Barcelona. E na fase 2 e na fase 3, o Corinthians decidiria em casa, né? Pelo ranking da Conmebol. Tá? Então, eu tenho uma boa perspectiva no Paulista e também na Libertadores. E aí no Brasileiro, como é mais esticado, o Brasileirão vai começar no final de março e vai até 21 de dezembro. É muito esticado por causa do Super Mundial. Aí tem que ver o Brasileirão porque, assim, a janela do meio do ano me preocupa. Se conseguir manter o elenco agora, nessa janela de janeiro, me preocupa a janela do meio do ano. Me preocupa. Em questão de algumas saídas. Então tem que ver como é que vai ser a janela do meio do ano. Tá? Se o Augusto Melo conseguir manter o elenco ali, conseguir manter no meio do ano, e dependendo de como o Corinthians esteja no Brasileirão, nas Copas, coisa e tal, né? E assim, gente, eu entendo que o Brasil vem com muitos times fortes para esse ano, sabe? O futebol brasileiro vem com muitos times fortes, né? O Botafogo, atual campeão brasileiro e Libertadores. O Flamengo, atual campeão da Copa do Brasil. Tem o Palmeiras, que tá se reforçando, trouxe o Paulinho. O São Paulo trouxe o Oscar. O Cruzeiro trouxe Dudu, Gabigol, enfim. Então os times vêm se reforçando, vai ser louco o Brasileirão, vai ser louco a Copa do Brasil, certo? E os times vêm se planejando, buscando ganhar títulos, sim, todos os times que eu citei aí. O Internacional pra mim vem forte também, terminou o ano jogando bem, o Inter. E então, o futebol brasileiro vai ter muito time forte esse ano, né? Mas o Corinthians, pelo que terminou o ano, mantendo o time, mantendo o que vinha jogando, cara, eu tenho boas perspectivas aí. Fazia muito tempo que eu não tinha boas expectativas em relação ao ano do Corinthians. Então, vamos lá, gente. Vamos lá fazer um planejamento certinho no início do ano aí. Fazer um bom Paulistão, se der para ser campeão, maravilhoso, né? E passar da fase de grupos da Libertadores. Passar para a fase de grupos da Libertadores, né? E aí depois é o Brasileirão e Copa do Brasil. E aí veremos o que dá, né? Então, como eu falei, a minha expectativa é muito alta. E vamos ver como é que o time vai se sair esse ano. E por favor, Corinthians, não brigue contra o rebaixamento de novo. Pelo amor de Deus, não é possível, cara. Não é possível mais um ano brigando pra não cair. Dessa vez não, cara. Não é, pelo amor de Deus, né, gente? Esse ano não. Esse ano vamos brigar pela parte de cima no Brasileiro, né? Vocês concordam com isso, né? Esse ano é parte de cima. Desde o início. Pelo amor de Deus. Né? E é isso, galera. Eu quero que vocês comentem aí o que vocês acham que pode dar assim o 2025 do Corinthians, as suas perspectivas em relação ao ano do Corinthians. E o que vocês acham que o Corinthians deve fazer aí no início do ano, né?
Vocês concordam comigo em relação a mesclar o time, fazer o controle de carga, mas colocando todo mundo pra jogar, sabe? Poupando os jogadores um jogo sim, um jogo não, dando ritmo pra todo mundo. O que vocês acham em relação a isso? Sabe? Eu quero que vocês comentem as expectativas de vocês pra esse ano. E vamos lá, né, gente? Vamos lá. O Corinthians que, pelo menos até o momento que eu estou gravando, 7 de janeiro, não sofreu nenhuma baixa importante no time titular, né? Eu espero que não sofra até o final dessa janela, né? E é isso aí, vamos forte pra esse ano. E se Deus quiser, Deus, um título, Deus. Olha, eu tô te implorando, um título. Eu sei, tô comemorando muito o título no feminino, já comemorei a copinha ano passado. Eu quero o título no profissional masculino, senhor. Eu quero ver Yuri Alberto campeão pelo Corinthians. Eu quero ver Memphis Depay erguendo a taça do Paulistão no Allianz Parque. Ô Deus, ajuda nós, cara. Um título, velho. Um título tá bom, mano. Se tiver 2, melhor ainda. Mas um título já tá bom, senhor. A gente precisa ganhar título, mano. É desesperador. Precisamos de título. E esperamos que aí, nesse ano, a gente consiga. Eu, pelo menos, vou torcer muito pra isso. Se o time for mantido, se conseguir melhorar o que vinha sendo apresentado ano passado, coisa e tal, cara, vamos que vamos em busca dos nossos objetivos. Então, comente aí o que vocês acham que pode ser o ano do Corinthians, o ano de 2025, beleza? Então, é isso aí, galera. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe o conteúdo, beleza? Tamo junto, valeu, é nóis. E vai, Corinthians, senhor! Um título, senhor. Um título. É isso que eu te peço, um título.